Pastor, depois do senhor fazer 3 bacharelados em teologia e um mestrado em teologia com ênfase no Novo Testamento, o senhor realmente concorda que o sábado não deve ser santificado, o sábado não deve ser guardado pelos seguidores de Cristo Jesus? Que não tem mais nenhuma validade, que o 4º mandamento, que é o sábado, é um mandamento que ficou para os judeus, que ficou no Antigo Testamento? Não. E por que eu iria considerar que o sábado é um mandamento esquecido? Por que eu iria considerar que é um mandamento que não está mais em vigor, se a própria Sagradas Escrituras testifica continuamente sobre a santidade do Santo Sábado, sobre o mandamento do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, que, por sinal, foi um dia que o próprio Deus abençoou, santificou e descansou depois de toda a sua obra da criação. Veja, quando Deus abençoou e santificou, não tinha religiões. Só existia a raça humana através de Adão e Eva. O sábado nunca deixou de ser santo. O sábado, uma vez que foi separado antes da entrada do pecado, continua sendo separado por Deus, ainda hoje, depois da morte de Cristo Jesus, depois da nova aliança. Por quê? Porque foi santificado antes do pecado. E não existe nenhuma passagem das Sagradas Escrituras que a santidade que Deus, o próprio Deus, estabeleceu sobre esse dia foi retirada dele. Deus, que é a maior autoridade de todos, Jesus, que foi constituído Senhor de vivos e mortos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em hora nenhuma revelou, mostrou ou ensinou que a santidade sobre o dia de sábado foi retirada. A santidade posta pelo Ele mesmo como Criador no dia que Ele criou, concluiu a criação no 6º dia, juntamente com o Pai. A santidade que foi colocada nesse dia continua até hoje. Então, se continua até hoje, então devemos santificá-lo também, mesmo após Jesus ter morrido, pois Ele não morreu para nos isentar de cumprir a lei, de obedecer a lei. Não, Ele morreu para nos livrar da lei do pecado, da maldição da lei, que é chamada a condenação. O que é a maldição da lei? Não é a lei propriamente dita, mas é a condenação que ela traz pela transgressão. E quem é que traz essa condenação? É o ato pecaminoso, é o pecado. Por esse motivo que o anjo Gabriel disse a Maria, a mãe de Jesus, e ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus veio morrer para salvar a gente dos nossos pecados e não de livrar a gente do compromisso de obedecer, de guardar a lei do seu Deus e seu Pai, o nosso Deus e o nosso Pai. Percebe? O sábado não é uma lei. O sábado é apenas um dos mandamentos da lei, que ainda hoje continua em vigor. É por isso que eu guardo, porque Jesus guardou, os apóstolos guardaram, e como um bom discípulo, um bom seguidor, que acredita 100% nas Sagradas Escrituras, busco seguir os passos do Mestre Jesus. Siga você também. Guarde o sábado, santifique o sábado, pois ele continua santo, desde o momento que Deus concluiu a obra da criação da terra. Um forte abraço, fica com Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso Mestre.